É isso aí, torcida vascaína, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Neto, agora pessoal, comentando aqui o jogo do Vascão, repercutindo, né? Tudo o que aconteceu hoje na partida em 2-2, que o Vasco ficou com um a menos desde os primeiros 5 minutos de jogo. Payet fez o segundo gol, jogou muito bem ali, né? Desequilibrou para o Vasco, mas contamos aí com esse péssimo juiz nessa partida, né, que fez essa cagada, expulsando o jogador vascaíno. Pessoal, já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora para a notícia. Primeiro para você, Lívia, o Vasco, daquilo que você está vendo no Cariocão, o que se pensa é do Vasco fazer uma coisa diferente daquilo que veio fazendo, né? Principalmente no brasileiro. Talvez esse Carioca possa dar isso com a 77 e também com a SAF, né? E daquilo que eu sei, o Pedrinho não tem voz para nada, é 30%. Então, eu acho que é quase impossível isso. O que pensar do Vasco, Lívia Nepomuceno? A gente está vendo o Bangu comemorando aí o primeiro gol, o primeiro ponto, na verdade, no Campeonato Carioca. Ô, Neto, assim como a gente vem falando do Santos aqui, o Vasco foi muito maltratado nos últimos anos, né? Esse negócio de bater e subir para a Série A, ficar na Série B, judiou muito da história do Vasco. Agora, o Vasco, já que conseguiu ficar, precisa se reestruturar, lembrando que você ter SAF não é garantia de nada, né? Absolutamente. SAF não faz gol, o jogador se lesiona, tem que ter planejamento a curto prazo, a longo prazo. É outro clube que está passando por reformulação, né? Tanto com a SAF, com o Pedrinho agora, como você bem lembrou, Neto, que só tem 30%. Pedrinho tem muita vontade de querer fazer, tem que saber o quanto ele vai conseguir fazer, né, nessa junção aí. Na verdade, o Pedrinho é igual em casa. SAF, só diz amém. Não é que eu diz amém, não mando por nenhuma. Nem amém. Não, se eu falar amém, eu falo, quem que falou? Quem mandou você falar amém? Se o Pedrinho falou alguma coisa, eu falei, o que você quer aqui, velho? Não precisa fazer nada. E não vai mandar nada. Eu acho que esse é um erro muito grave. A rainha da Inglaterra que não existe mais. É, exatamente, a rainha da Inglaterra que não existe mais. Que nem deveria existir a monarquia, no meu ponto de vista, que é um mal para a sociedade mundial. O que você pensa do Vasco, meu querido Sormani? Em relação ao Cariocão, que aí tá aí, mas também a permanência do Ramon Dias e com o filho dele, que fala que o filho dele é o cara que treina mesmo. Importante. Então, Neto, eu acho que o resultado de hoje não foi bom, né? Não. Foi péssimo. Porque o Bangu vinha de 3 derrotas seguidas. Primeiro ponto. Né? Primeiro pontinho, a Lívia até lembrou bem, nesse 2-2. E você não pode perder ponto pro Bangu. Não. Você não pode perder ponto pro Bangu. Eu não sei se o trabalho do Ramon Dias é... Eu não gosto muito, falando eu. Também não gosto. Eu acho que ele é muito valorizado. Caiu, pô. Quase caiu, velho. Não vamos cair, quase caiu. Quase caiu. Tava caindo no último jogo. Exatamente. Se o Santos ganha... Se o Soteldo joga, se os caras jogam, se ganha, acabou, caiu o Vasco. Caiu o Vasco. Eu também concordo com você. Eu não acho o trabalho dele grande coisa, não. Mas eu acho que o elenco do Vasco é legal. A Lívia toca num ponto que eu acho importante, que é a questão da SAF, né? Tem muito picareta vindo aqui pro Brasil, querendo assumir time de futebol. Instituições de 100 anos. Exatamente. É isso mesmo. Porque o cara, eu não lembro quem que falou isso aí, o preço de uma SAF hoje é o preço de um jogador de futebol. É isso aí. Quanto custa o Mbappé? É o que os caras pagaram pelo Vasco. Não pode custar tão barato. Olha quanto que o Ronaldo Fernando pagou pelo Cruzeiro. Só vergonha. Vergonha, concordo vergonhoso. Com você. Não pode, da grandeza do Cruzeiro. Exato. Do que o Cruzeiro representou em Copas do Mundo, em título de brasileiro, Tostão, Dirceu Lopes. Que isso, cara? Não pode custar. Jogador. Revelar jogador. A gente sempre foi treinar na toca. Não, e você tá desesperado porque você não tem dinheiro? Primeiro cara que aparece com dinheirinho, você precisa saber quem que é. Se o cara tem lastro, se ele tem vocação pra isso, porque aí fica aquela imagem... Quantos clubes caíram por causa da MSI, lembra? Exatamente. Aí vai ficar a imagem que a SAF não é legal, não é isso que não é. Tem SAFs e tem SAF. As pessoas que estão na SAF. Exatamente. Essa SAF aqui não interessa. Essa daqui interessa. É boa. Porque os caras são do Que é o do Bahia. Que é picareta. Que é do Bahia. Exatamente. Que é do Bahia, irmão. Que o Bahia daqui 3 anos ganha Libertadores, ganha Brasileiro, ganha tudo, meu irmão. Exatamente. O que você pensa em relação a isso, Paulo do Vale, do Vasco da Gama, do Carioca? A gente que faz aqui, daqui a pouco tá ligado, o Sérgio Maurício tá apaixonado.
vai casar de novo. De novo? Tô sabendo, vai casar, tá apaixonadão. Falou no Instagram, mulher da minha vida, papapá. E vou não sei o quê, vou pra Las Vegas, vou não sei o quê, e vou jogar na roleta, e vou não sei o quê. Cuidado com a roleta aí, tá ligado? E aí, Paulo do Vale? Falando especificamente do Payet, que foi um jogador que chegou, assim, né, como uma contratação de peso, mas até acima do peso, né, um pouco ali, sob olhares de desconfiança. Mas ele voltou a jogar, ele voltou magro, igual eu. Exato, agora ele voltou magro. E outra coisa, né? Ele foi contratado na mesma época que o Rames Rodrigues do São Paulo e muita gente achou que o Vasco estava indo meio numa onda errada e o São Paulo. Não, ele joga muito mais que o Rames Rodrigues do São Paulo. E o Rames até agora, nada. Nada. Né? Absolutamente nada. Nem jogar ele joga, né? 3 jogos até agora não jogou. E fora os migué que o departamento médico do São Paulo deu, que não jogava no São Paulo, mas ele jogava na Colômbia. Eu não entendia isso. Quantas vezes aconteceu isso? Acho que 3 convocações. Aqui ele não jogava. E aí ia da Colômbia e jogava. Exato. Então, assim, como que um jogador como o Payet, que chegou realmente Croissant um pouco Payet. acima do peso, tá bem e o Rames Rodrigues não aparece no São Paulo, né? E não vai jogar terça-feira, eu acho, contra o Corinthians também. Dificilmente vai jogar essa temporada, eu acho também. Gabriel, qual a ideia que você dinâmica tem? dele? Qual é a ideia que você tem de SAF? E a ideia também, você que mora em Miami há 10 anos, você que foi um lateral maravilhoso. Cara, eu fico muito feliz quando os jogadores que param de jogar futebol, eles conseguem trilhar num caminho, não precisa ser no futebol, mas trilhar numa vida diferente, porque 95% dos jogadores, infelizmente, não têm condições, às vezes, de pagar um plano de saúde. O que vocês olham no futebol hoje, 1 milhão para um, 500 para outro, 600 para um, a minha geração de 80 e 90%, infelizmente, não tem uma casa. Infelizmente, não tem como pagar uma faculdade para o filho, infelizmente, não tem condições de ter um dente legal, e essa é a grande verdade, só que a gente não enxerga isso. A gente vai jogando debaixo do tapete, né? É a mesma coisa, eu não quero falar de política, mas é a mesma coisa do nosso país, né? Um país que não tem asfalto, e eu falo pelo asfalto, tá? Não falo nem pela educação, porque o país que não tem asfalto daquilo que eu vejo, que é tudo buracado, como é que a gente pode ser alguém na vida? No final das contas, o futebol acaba sendo reflexo do país. De reflexo do país. E aí a gente precisa mudar isso. E fico feliz de você estar 10 anos lá nos Estados Unidos, vai voltar agora, vai ficar 2 anos morando com o papai Vladimir, que fico muito feliz. Um beijo pra você, Vladimir, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, busto no Parque São Jorge. E, pô, só aquele gol de bicicleta que ele fez contra o Tiradentes, foi incrível. Canindé. No Canindé, foi 10-1, foi demais, né? Eu tava lá esses dias. Foi uma quarta-feira à noite. Pô, a Portuguesa jogou bem com São Paulo no segundo tempo, hein? Como é que é? A Portuguesa jogou bem contra o São Paulo. Sim, não Tava mereceu. 1 a 0, não mereceu perder, não. Exatamente. A gente vai falar já disso aí. Gabriel, o que você enxerga do Vasco, Campeonato Carioca? Você que jogou muita bola no Fluminense. Então, falando sobre isso de SAF, é realmente importante você saber de onde está vindo esse dinheiro, quem são as pessoas, porque não adianta aparecer um cara com muito dinheiro, que não entende nada de futebol, e de repente não é do ramo, e aí as coisas vão por água abaixo mesmo. Então, o Bahia quebra fez mais o muito clube, bem. né? Quebra mais o clube ainda. Quebra mais o clube e o Vasco, que nem a Lívia falou, infelizmente, um clube de tanta tradição enorme e faz um tempo já que vem vivendo uma fase horrível. Então, já caiu 4 vezes, 4 foi a quinta. Exatamente. E o Palmeiras não fica tirando o sarro do Santos, não, que o Santos caiu, o Corinthians. Vocês caíram 2, viu? Vocês são bi vocês são bi da segunda divisão. Vocês são bi. Não precisa ficar tirando o sarro dos outros, não, falta de respeito. Então o Vasco, eu acho que tem no Carioca aí a força para conseguir fazer um ano, porque quase caiu ano passado, para conseguir fazer um ano melhor do que o ano passado, um ano diferente. Agora, Neto, só uma menção honrosa ao Tarcísio Pinheiro, o árbitro dessa partida, que tanto o Bangu quanto o Vasco conseguiram sair insatisfeitos com a arbitragem hoje lá no Mané Garrincha. Foi de Já por conta da primeira expulsão com 4 minutos do Jair, que subiu o pé, subiu bem alto, mas conseguiu acertar a primeira bola do que o adversário. Mas foi um personagem que normalmente Tem não, essa imagem que deveria aí? passar em branco numa partida, e o árbitro conseguiu roubar a atenção do início ao fim. Se tiver essas imagens, depois a gente traz. Em 2005, você foi o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, certo? Fui. Melhor jogador do Campeonato Carioca. Melhor jogador. É um jogo diferente o campeonato, quem joga no Rio para quem jogou no São Paulo? Eu não achei essa diferença, não. Não achei mesmo, porque, bom, o pessoal do São Paulo falava isso. Ah, lá no Rio é mais fácil, não sei o quê. Logo que acabou o Carioca, né? Que aí eu... Em 2005 você foi o melhor lateral. 2005. Você foi o melhor lateral do brasileiro. Aí o você primeiro fez gol jogo pra foi contra caramba. o São Paulo.
Nós ganhamos lá dentro do Maracanã, do São Paulo, 2-0. Então, eu não achei tanta diferença assim, não. Não achei. É daí que você vai pro Málaga, né? E daí que eu vou pro Málaga. E você jogou muita bola, batia pênalti, batia falta. Você é bom de bola, Gabriel. É que você tem um pai. Enganava. É que você tem um pai que jogou mais que você, aí você fica em segundo plano. Fica É igual os escondido. caras fazem com o Raí, que eu acho uma injustiça. Queria comparar ele com o Sócrates. O Sócrates foi mais jogador, mas profissionalmente o Raí foi melhor. Também acho. Em termos os de dois foram títulos e fera. tudo. O Sócrates foi. Em termos de bola. Em termos de refino. bola, de coisa, o Raí. O entendeu? Sócrates- O Sócrates é, é lógico. de Jalminho ou de Jalma Dias. Não dá, né? Demir da Guia ou Domingos da Guia. Não dá pra comparar. Mas a gente precisa ter esse entendimento. Que, por sinal, a gente tá com um zagueiro que era caneludo, jogava de lateral direito, não cruzava. Chegava sempre atrasado, não sabia fazer cobertura. Né? Aí o Júlio César batia nele com o Gotardo. Aí eu tinha que apartar eles no vestiário. Ele queria só atacar, parecia índio. Aí o Júlio Tio falava, ô, vem aqui, ô Juvenil. Né? Aí depois foi jogar. Eu saí garoto do Santa Cruz para o Guarani, cheguei como lateral direito, né? E você era o jogador mais jovem da gente, né? Eu e você tem muita história de corridas, de bate-papo, é muita história. Conta, Mas esse é o uma dia da coisa gente certa. conta no podcast. Paulo, amigo, um abraço pro meu amigo Paulo do Vale. Olha, é o seguinte, Neto, em relação ao Vasco da Gama, eu acho que o Vasco, ele se estruturou. Todo mundo que faz uma SAF se pensa em milhões, em grandes contratações. Eu acho que o buraco é mais embaixo. O Botafogo, ele tem 2 anos de SAF. E o ano passado ele nem classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Quando se fala em SAF, se fala em dinheiro e que o clube vai contratar, tu imagina, né? O Flamengo está muito bem, não é SAF. O Fluminense não é SAF. São Paulo não é SAF. Corinthians que está mais ou menos, mas não é SAF. E tem uns outros clubes considerados que antes era menor, o Bahia que cresceu muito com a chegada do Manchester City, virou SAF. Algum clube vai cair, mesmo sendo SAF, faz parte do jogo. O Curitiba caiu sendo SAF. Então, eu acho que o problema não é a SAF, é a organização e o trabalho sério. O Bahia tomou um susto, contratou e quase que cai. O que é que ele fez agora? Que depois do Manchester City, o grupo falou, não, o Bahia está em segundo lugar em contratações. Ah, meu amigo, abriu a caixa de ferramentas, porque sabe que o Brasil tem grandes jogadores. E a maioria dessas SAF, a própria 777 tem alguns clubes, mas o clube mais importante dela é o Vasco, Neto. Pode ter certeza. A do Botafogo é o Botafogo, porque aqui se revela muito. Tem muitos bons jogadores. O Brasil sempre revelou grandes jogadores. Em relação ao Vasco, eu vi vocês falando sobre o Ramon Dias, eu trabalhei contra ele, que eu joguei no News Old Boys. Ele trabalhava na Argentina, né, no River. Ele é bom treinador, sim. Ele escapou o Vasco. O Vasco terminou, gente, com 9 pontos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É início de um trabalho. Esse empate de hoje, é claro, eu acho que o juiz errou. Essa expulsão logo no início, ele errou. Ali é uma expulsão para chamar o jogador. Juiz inteligente, malandro, dá um cartão amarelo, não ia passar nada. Aí ele entra com vermelho. Aí irrita a equipe do Vasco. O Bangu não jogou bem o primeiro tempo. Segundo tempo, o Bangu jogou melhor. Não é que jogou melhor, atacou mais a equipe do Vasco. Eu fiz o jogo, né? Teve uma chance quando estava 1-1, a bola da trave. E o Vasco foi em cima, vocês falando do Payet. Payet, para mim, é a grande contratação. Não que foi contratado esse ano, mas é o grande jogador do Vasco esse ano. Ele lembra muito você, Neto. Claro, ele com a perna direita, mas você com a perna esquerda. Praticamente todas as faltas de escanteio é cobrada por ele. A qualidade técnica desse jogador é indiscutível. E tem outra coisa, ele se cuidou, Neto. Ele perdeu 8 quilos. Eu já tinha falado no programa aí da semana retrasada com a Lívia, você estava de férias. É isso aí, pessoal. Cara, assim, de uma coisa ali eu vi que eles estão certos, né? Realmente os dirigentes ali do Vasco não tem um poder total nas negociações, não tem um poder total dentro do clube, né? Por exemplo, o Pedrinho tem 30%, 70% é da 777 Partners, né? Isso não é uma coisa boa para um dirigente, né, que comanda uma equipe tão grande que nem o Vasco. Podemos dizer assim que o Vasco, né, vai precisar desses caras para trabalhar o futebol, para administrar o clube, sim, só que o aval final sempre vai ser com a 777. Então, assim, a 777 tem que investir
muito dinheiro no Vasco para recolocá-lo no seu patamar de clube grande aqui no Brasil. Eu não acho que é uma bomba. Não podemos ter essa análise ainda, falar que a SAF do Vasco é uma bomba, que a do Manchester, do Bahia é top, né? Não dá para dizer ainda que eles não são do ramo do futebol igual ao Grupo City, que agora é SAF, que é dona da SAF do Bahia, beleza. Só que não tem uma análise ainda concreta de que é uma bomba essa SAF do Vasco, né? Os caras têm dinheiro para investir, tem muito dinheiro. Vai depender de quê? De conversa de dirigente com eles. Agora, uma coisa eu acho que é verdade: se a 777 não investir, né, ficar dando dinheiro de pinga pro clube ali, né, o Vasco vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Se eles não investirem muito dinheiro ali no Vasco, porque para ter retorno precisa investir. Então, senão, o Vasco vai passar sufoco ali dentro, né, do campeonato. Precisa de jogadores de qualidade. Precisa de jogador para substituir o Payet. O Payet tá jogando fino da bola, tá? Mas o cara já tem uma idade avançada, né? E isso pode pesar no Campeonato Brasileiro, né? O cara se lesionar, o cara, né, se machucar ali, sair do jogo, precisar sair do jogo, a qualidade do jogo vai baixar, né? Então, assim, o Vasco precisa ir para cima da 777, ó, comprou a SAF, agora investe. Tem essa de ficar chorando, porque se não tivesse dinheiro não comprava a SAF, né? Não investia nesse ramo. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!